Boa noite a todos, muita paz. E hoje o nosso comentário vai ser a respeito de um tema, lucidez, que na realidade é uma temática que cabe a cada um de nós. A lucidez, a luz que acende na alma, a luz que brilha na alma, é uma possibilidade que todos nós deveremos ter desde hoje, porque muitas vezes nós achamos que essa lucidez, essa luz interior que se acende, lucidez vem de luz, né? Só nós deveremos começar a buscá-la e começar a acendê-la depois de desencarnados, depois no mundo espiritual. Nós falamos dos espíritos de luz, os espíritos que têm essa capacidade de se auto-iluminar, né? Mas o Espírito Hamed nos diz que desde agora nós poderemos começar esse trabalho, efetivar esse trabalho dentro de nós mesmos. A luz que acende na alma. Quando nós enxergamos um espírito, para quem enxerga os espíritos, aqueles que não enxergam os espíritos, mas veem fotos de espíritos materializados, vê fotos de santos, que tem aquela aura, aquela luz, né? Aquilo é uma luz interna. Na verdade, nem sempre os espíritos aparecem ou demonstram a luz que eles têm através de uma transparência exterior. O Espírito André Luiz nos conta que quando os espíritos superiores do nosso lar desciam para as regiões trevosas, eles diminuíam a intensidade da sua luz para que eles não pudessem ofuscar, para que eles não pudessem menosprezar os espíritos que estavam no mundo das trevas, no umbral. Então vejam que essa capacidade de se acender a si mesmo, de se iluminar a si mesmo, repetindo, não é só uma capacidade de cunho pós-morte, mas é uma capacidade que se consegue já começar a trabalhar, começar a se auto-iluminar desde já. Eu trouxe uma passagem do Evangelho de João 11, 9, 10, onde Jesus fala o seguinte: respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Vejam que as palavras de Jesus, a profundidade, a sabedoria que tinham, há tantos anos, muitas vezes nós não temos essa capacidade de perceber a profundidade dos ensinamentos de Jesus. As 12 horas do dia representam um período que o sol permanece visível, né? Nós sabemos que mais ou menos o período do dia, da luz clara, é 12 horas, e 12 horas, obviamente, é o período mais noturno. No entanto, o Mestre não nos convida simplesmente a andar durante o dia claro, para não tropeçarmos no escuro, mas nos recomenda, antes de tudo, fazer sol interior, quando diz tropeça porque a luz não está nele. Então, essa é uma metáfora de Jesus, dizendo para que a gente não se engane, para que a gente não se deixe levar, para que a gente não se deixe ser usado, ser lubridiado. Nós devemos acender essa luz interna, porque ela evita que nós tropecemos e caiamos mesmo no escuro da vida, no escuro dos momentos difíceis, no escuro que nós vacilamos. Então, eu gosto de dizer sempre nas minhas palestras que eu não sou essa pessoa ainda lúcida
essa pessoa iluminada que vê tudo, não tropeça e pode andar no escuro. Não, nunca me tomem como exemplo, porque dia de amanhã vocês podem ter uma grande surpresa. Então vocês pensem em Jesus. Jesus recomendava isso a todos nós. Quando você faz uma luz interna, o seu mundo interior começa a vislumbrar coisas que os outros não veem, que os outros não percebem. Características, arestas, possibilidades, habilidades, capacidades. Isso vai se desenvolvendo em nós porque há luz interna. E quando há a luz interna, eu começo então a ver um mundo desconhecido pelos outros. E luz não se barganha. Mãe não dá luz para filho. Esposa não dá luz para o marido. Enfim, a luz não é uma peça que você dá, que você troca, que você compartilha. Eu acredito que até você possa compartilhar a sua luz com a luz do outro, mas você não pode dar a luz para o outro. Porque quantas vezes nós vemos, nós enxergamos e nós falamos e o outro não ouve, não escuta, não percebe. Então é preciso então que ele caia, é preciso que tropece, né? Nós não queremos, mas infelizmente a vida é feita assim. Então vejam, na questão 245 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a espiritualidade. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? E os espíritos respondem, não. A visão reside neles. Então a visão dos espíritos, obviamente superiores, não está nos órgãos visuais, ou melhor, o olho, está neles. E a luz também, e a visão também, nós não está sistematicamente nos olhos. A visão está em nós. Tanto é que muitos médiuns veem os espíritos atrás de si. Então não precisa você estar de frente para o espírito. A visão espiritual que existe nos espíritos, nós também, espíritos encarnados, ela está em nós como um todo. Então eu consigo perceber coisas à minha frente, do lado, do outro lado e atrás. Então vejam, a sabedoria já dos espíritos. Na outra questão, 647, Allan Kardec pergunta, os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem. Por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? E os espíritos respondem a Allan Kardec. Na nota, porque é uma pergunta muito extensa e eu só coloquei a nota. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso, é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Então veja, a faculdade de ver nos espíritos é uma faculdade inerente, ela reside nos espíritos. Então os espíritos conseguem ver tudo. Todos os espíritos conseguem ver tudo. Quanto mais superior, quanto mais iluminado, quanto mais consciente da sua autoiluminação, mais ele vê, mais ele percebe, chegando mesmo até ver simultaneamente os dois hemisférios do globo. Coisa muitas vezes que nós não temos uma capacidade de dimensionar essa questão de ver dos dois hemisférios do globo, mas obviamente que aqui é uma metáfora e não é uma metáfora, é uma possibilidade, é uma capacidade. Por isso, nós precisamos começar a buscar silêncio interior. Quem não tem silêncio interior, não vê, não escuta, enfim,
não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir. O silêncio interior nos dá essa possibilidade de perceber a movimentação energética em nossa volta, os pensamentos que chegam em nós, os pensamentos que saem de nós. Quem tem luz interna e faz silêncio interior, vê muitas vezes os pensamentos passarem na sua frente como se fossem nuvens, mas eles não acompanham a nuvem, eles deixam o pensamento passar. Deixa o pensamento passar. Porque se a gente vai atrás do pensamento, muitas vezes são pensamentos problemáticos, são pensamentos de culpa, pensamentos dos outros, pensamentos que não têm nada a ver com a nossa vida. Mas se a gente começa a olhar esse pensamento e dá importância para ele, nós estamos desfocados. Quando a gente diz assim para o fulano, se centra, não perde o foco, fique em si mesmo, é você ter essa paz interior. Silêncio interior não é você viver num paraíso completo, mas é você ter essa possibilidade de o que eu estou pensando? Quero pensar o que eu estou pensando, ou eu não quero pensar o que eu estou pensando? Porque nós podemos, quem tem essa faculdade, essa habilidade de desenvolver essa luz interna, consegue manipular a sua luz interior, consegue manipular os pensamentos que saem e que vão. Nós vivemos num mar de pensamentos. Todos os pensamentos de vocês estão misturados com o meu de vocês. Quando a gente está na nossa cidade, na nossa casa, a gente está mergulhado nesse turbilhão de pensamentos. Se nós não fizermos silêncio interior todo dia, se a gente não orar todo dia, orai para não cair em tentação. Então, palavras de Jesus. Mas a gente pode dizer assim, silêncio. Faça silêncio todo dia 1 hora. 1 hora eu digo assim, um momento. Comece com 5 minutos, ou 2 minutos, depois 10 minutos, 1 hora de manhã, no sentido assim, que hora de manhã? Às 9, das 9 às 9h10. Eu prefiro das 6 da manhã. Das 6 às 6h10. Eu não preferiria nunca das 6 às 6h10, que 6, 6h10 eu estou no além. E também não é só 6h10, às 8h10 eu também estou no além. Eu sempre acordo muito tarde. Então assim, qual é o melhor horário para mim? Eu preciso ajustar conforme as minhas possibilidades. Então aí eu me sento num lugar tranquilo na minha casa, num lugar onde ninguém vá me interromper, entendeu? Escolho um momento que aqueles espíritos iluminados que moram conosco saiam de casa, deu para entender, né? E você faz o seu silêncio. Paz, silêncio. Você começa a ter uma atitude de perceber, de se auto-iluminar cada vez mais. Porque é um exercício mental. Como a gente faz exercício hoje em dia para músculo, se você faz um exercício mental, você cria entre aspas, uma musculatura mental que você não se deixa ser roubado, ser enganado, você tem força mental. Muitos de nós somos fraquíssimos mentalmente. Qualquer coisa nos tira, qualquer problema nos tira, qualquer situação me deixa desesperado. Nós não somos super-homens, nós somos seres humanos, mas nós não podemos deixar que essas coisas nos tiram do centro. O que pode acontecer, você sai e volta. Sai e volta. Mas você tem capacidade de voltar e de permanecer centrado. Então vejam que na realidade o silêncio, o lugar silencioso,
A gente pode chamar de meditação, a gente pode chamar de prece. Isso tudo é possível e é saúde, é sanidade para nós. Porque se a nossa casa mental for um problema, nós não temos a paz de espírito. Paz de espírito não é de vez em quando escutar música à luz de oração. É um New Age, que também nos leva a uma paz. Mas não muitas vezes é uma coisa momentânea. Tem uma lenda oriental que diz o seguinte: quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Da mesma maneira, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. Vejam só, quando acontece algo para nós, muitas vezes nós ficamos presos, acorrentados, ficamos martirizados por aquilo todo momento. Então veja, o bambu percebe o vento. Quando o vento vai embora, o bambu não guarda o som do vento. Parece que é uma coisa óbvia. Mas se você jogar isso para dentro, é um ensinamento maravilhoso. Quando os gansos atravessam o lago registra os gansos passando. Mas quando os gansos acabaram de passar, o lago não registra mais aquilo. O lago fica um lago tranquilo de novo. E a nossa mente é muito comparada com um lago tranquilo. Vejam vocês, o bambu e os gansos. Os gansos passam, registram o lago. Os gansos, vamos ver se... não tem, só tem o bambu e os gansos. Porque numa outra palestra eu tenho sem os gansos aí já, tranquilo. Então o que acontece conosco? A nossa casa mental deve se assemelhar a um lago tranquilo, não um mar revolto. Um mar revolto é uma mente problemática, uma mente desajustada, uma mente que não consegue perceber as coisas. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, a casa espírita, o passe, tem essa faculdade de nos trazer a paz, para que depois eu conserve. Mas eu não posso constantemente me deixar levar pelos dissabores. Eu tenho que permanecer na paz, ou pelo menos o tanto quanto possível, né? Vejam vocês, diz o Hamed, somente quando estamos em contato com o nosso momento atual é que vemos as coisas com lucidez, e em virtude disso nossas prioridades ficam bem estabelecidas. Vejam, quando nós estamos presos no nosso momento atual. Momento atual é quando, na realidade, eu estou vivendo aqui e agora. Eu não estou deixando as nuvens onde tem os gansos, estou me fazendo entender? Onde tem os gansos me levarem. Eu não posso deixar minha mente ficar levada pelos pensamentos dos ventos que balançaram o bambu. O bambu fica tranquilo depois que o vento passou. O lago fica sereno depois que o que passou em cima dele passou. Então a metáfora e a analogia é válida para que a gente aprenda então a se tranquilizar. A vida vai nos trazer inúmeros problemas. Vocês sabem disso. A vida nos traz inúmeros problemas. Nós não podemos nos desesperar diante dos problemas e das dificuldades da vida. Obviamente que a gente pode se melhorar, pode se recapacitar, ressignificar o que está acontecendo, mas eu não posso cair no desespero. Nós não conseguimos dormir.
diante de um problema. Quem não dorme à noite não se refaz. Tem gente que diz assim, o travesseiro é o melhor conselheiro. Não é, mentira. O travesseiro é para deitar a cabeça e dormir. Não tenta deitar e deixar os pensamentos começarem a te levar para longe. Você não vai dormir, não vai descansar. Diz os indianos que a mente mente. E a nossa mente é muito poderosa, porque ela é uma máquina que sustenta a nossa vida na Terra há muitos séculos. Então a casa mental, o nosso corpo mental, ele tem uma força poderosa já angariada através dos séculos. Quando a gente encarna e toma o corpo físico, e o corpo físico, nós falamos de perispírito, mas o perispírito é formado de vários corpos. E um dos corpos do perispírito é o corpo mental. Então o que acontece? Com o nosso corpo mental desajustado, desajusta toda a vibração do resto. Isso vai na alma, isso vai para fora. Veja, hoje em dia nós falamos de contaminação emocional. A gente se contamina pela emoção dos outros. Quando eu chego perto de alguém, eu preciso perceber, se eu tiver lucidez, que eu estou sendo contaminado, que existe uma virulência na presença do outro. Veja só, contaminação, vou dar um exemplo básico. Num berçário, quando um bebê começa a chorar, todos choram. Se um bebê vê o pai e a mãe rir, como ele não tem capacidade de discernir, ele ri. Se ele vê o pai e a mãe brigar, ele chora. E nós também não mudamos, porque muitos de nós somos adultos, maduros. Quando o pai e a mãe choram, a gente chora desesperado. Quando a gente deveria refletir, por que está acontecendo isso e tudo mais. Veja, quando alguém abre a boca, outro abre. Isso é energia. Isso é contaminação. Estou dando exemplos básicos que a gente pode palpar, que a gente pode perceber. Então, muitos de nós vivemos soltos nas emoções dos outros. Se os outros me mandam boa energia, estou vivendo boas energias. Se os outros me mandam má energia, eu vou viver as más energias. Descontente, frustrado. O que aconteceu comigo? Eu estava bem até agora há pouco. Acho que foi um obsessor. Nem sempre é um obsessor. Às vezes é uma série de pessoas que estão obsediadas dentro da sua casa, até às vezes. Às vezes chama papai, mamãe, vovó, titia, né? E porque a gente acha que o obsessor, quem nos perturba é só o capeta. Né? Mas muitas vezes pessoas dentro da nossa casa que não dizem nada, mas estão amarguradas por dentro. Estão perturbadas, densas. Você recebe aquela carga genética, energética, emocional. Se você tem lucidez, se você faz esse exercício diário, você consegue distinguir as coisas. Você consegue perceber a movimentação da energia das emoções. Senão, você vai de roldão. Você vai viver a Deus dará. Você, como diz sempre o velho ditado, vai parecer uma folha ao vento. Para onde o vento assoprar, a folhinha vai. A gente não tem as rédeas na nossa mão. Então a grande proposta da lucidez, inclusive a lucidez, a luz que acende na alma, é proposta de um livro, é nome de um livro, melhor dizendo, que o Hamed escreveu, onde ele faz uma série de orações que ele chama de orações meditativas. E você, ao mesmo tempo que pede, você se conscientiza do que você está pedindo, né?
dizendo que quando você ora e você tem lucidez, você consegue perceber o que você está pedindo. Porque muitas vezes a gente pede coisas que você não sabe por quê. E cuidado, porque quando a gente pede, Deus pode atender. E aí que está o grande problema. Porque nem sempre aquilo que você pediu, você está com consciência do que você está pedindo. Então, a mensagem desse livro é super interessante. Veja aqui um lago tranquilo e veja aqui uma mente perturbada. Vamos dizer assim, um oceano revolto, né? Isso é bom para surfista, né? Não para nós, né? Nós não podemos ter uma mente assim, com esse turbilhão. Buda disse certa vez, quando perguntaram a ele, o que o senhor e os seus monges praticam? Ele replicou, nós nos sentamos, andamos e comemos. O interrogador prosseguiu, mas senhor, todo mundo se senta, anda e come. E Buda respondeu, quando nós sentamos, sabemos que estamos sentados. Quando nós andamos, sabemos que estamos andando. Quando comemos, sabemos que estamos andando. Veja só a resposta que parece óbvia, né? Mas não é. Na maior parte do tempo, disse Buda, estamos perdidos no passado, angústia, ou somos arrebatados para o futuro, que é a ansiedade. Então nós vivemos não no momento presente, a gente está seguindo a nuvem da angústia, o ganso da angústia. Dá para perceber? Nós estamos seguindo o ganso da ansiedade. E a gente vai acompanhando aquilo. Aonde vai levar, a gente não sabe. Chega uma hora que você está exausto, exaurido, e toma rescue, floral de bar, rescue, socorro, né? Mas, na verdade, você que tem que dar o seu socorro, você que tem que aprender a lidar com essas coisas. Hoje em dia a gente aprende a lidar com tantas coisas no computador, né? E esse nosso computador fica Deus dará. Fica Deus dará. A gente é arrebatado. Um pernilongo nos tira do sério. Um pernilongo. A pessoa acorda à noite dando travesseirada para tudo que é lugar no quarto para matar um pernilongo. Acorda a casa inteira por causa de um pernilongo. Mas veja, nós somos assim dispersos. Se você está numa reunião e você começa a escutar um barulhinho, você sai da reunião e fica no barulho. Se você está numa palestra e alguém levanta para ir no banheiro, você sai da palestra e acompanha a pessoa. Não acompanha até o banheiro, mas você fica se perguntando, porque a nuvem de pensamento começa a aparecer. Por que saiu? Para onde foi? O que aconteceu? Será que não gostou? Será que ela vai desmaiar? Veja, nós somos dispersos. Então, meus amigos, a grande proposta da nossa palestra da noite é a gente começar a fazer esse trabalho de autoiluminação. Nós vivemos num mundo de expiações e provas. Não tem jeito de nós vivermos na paz dos justos. Nós somos seres humanos. A gente se coloca em frias que você nunca imagina. Você enfrenta contextos que você nunca imagina. Por isso que o exercício tem que ser constante. Porque nós não vamos poder, na hora que acontecer, querer ter o centro, querer ter paz, querer ter sossego, querer ter as rédeas. Então, lembrando de Jesus, quando ele disse:
Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Vejam o que? Jesus: não estejais ansiosos. Nós não temos controle da vida. Sinto vos informar. Nós não temos controle da vida. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não tem controle da vida. A vida vai... Nós não somos o resultado, muitas vezes, dos nossos atos. Nós somos resultado, muitas vezes, do que a vida nos oferece. Porque a gente tem a mania de dizer que nós somos resultados dos nossos atos e atitudes. Concordo. Mas muitas vezes nós somos resultados do que a vida nos oferece. E eu não tenho medo de cercear, eu não tenho possibilidades nem força para cercear isso. A vida nos apresenta fatos. E eu preciso enfrentá-los com a maior dignidade e possibilidade possível, que me é possível. Mas se eu tiver o respaldo da autoiluminação, se eu tiver lucidez para poder enxergar as coisas tais quais elas são, que a gente delira, quem não tem lucidez delira. Se eu tenho lucidez, eu vejo a vida e estou sempre pé no chão. Eu não deliro, pé no chão. Então é essa a nossa mensagem para vocês nessa primeira quinta-feira depois do Carnaval, onde nós estamos praticamente recomeçando as nossas atividades, o nosso estudo agora na segunda-feira que vem, enfim, para que a gente... O velho ditado popular, nós não podemos esquecer, de grão em grão, não preciso falar mais. Então, se a gente vai de grão em grão na lucidez, no estudo, na perspicácia de conduzir a sua casa mental, a gente consegue. Nós conseguimos. Nós conseguimos, não só os espíritos superiores, nós conseguimos comandar a nossa vida conforme as nossas diretrizes. Muita paz. Obrigado pela atenção de vocês.